Bora voltar então firme e forte aí para o nosso estudo da Lei 8.112. Nós já estudamos bastante coisa aqui da parte do regime disciplinar. Nós vimos a responsabilidade do servidor, nós vimos os deveres, as proibições, falamos um pouquinho da advertência, da suspensão e agora bora trocar uma ideia acerca da demissão. Ó, pé na bunda, vai mandar o servidor embora. Ô Thales, demissão e exoneração é a mesma coisa? Não, negativo. Veja bem. Tanto a demissão quanto a exoneração são desligamentos do vínculo do servidor. Mas a demissão ela tem caráter punitivo, está mandando o cara embora. A exoneração não, a exoneração só está tendo desligamento do vínculo, não tem caráter punitivo. Então cuidado que isso muda bastante, mas mais para frente um pouquinho você vai ver as consequências disso. Vem cá, bora falar um pouquinho agora da demissão. A demissão tem várias hipóteses previstas na lei, nós vamos analisar uma a uma. Mas eu quero esquematizar aqui com você algumas hipóteses que têm alguns detalhes que merecem uma atenção especial. Vem cá, vamos ver quais hipóteses são essas. A primeira é uma coisinha chamada abandono de cargo. Porque olha só, a Lei 8.112 ela tem algumas situações que se configuram por excesso de faltas injustificadas. Primeiro, é o tal do abandono de cargo. O abandono de cargo ocorre quando nós nos depararmos com uma ausência intencional, por mais de 30 dias consecutivos. Então o servidor não estava em coma, não estava sequestrado no porta-mala do carro, nada. Foi uma ausência intencional. Ele ausentou-se intencionalmente por mais de 30 dias consecutivos. Sumiu, foi comprar cigarro, não voltou mais, desapareceu, abandonou o seu cargo. Vai ser demitido. Aqui é quando nós temos essa ausência ó, de forma consecutiva, ele falta de forma seguida. Mas e se ele faltar picadinho? Ele tipo assim, falta ali uma semana, depois falta 3 dias, emenda umas férias, vai faltando picadinho. Aí pode configurar uma coisinha chamada inassiduidade habitual. Vamos ver o que é. Olha só. Nós temos a chamada inassiduidade habitual. Assíduo é quem não falta. Inassíduo é quem falta. E ele falta de forma habitual. A inassiduidade habitual configura-se quando o servidor cumular 60 faltas interpoladas, ou seja, 60 faltas não consecutivas, dentro de um período de 12 meses. Então a gente pega um período de 12 meses e vai contando as faltas que ele tem. Se por acaso ele cumular ali 60 faltas, ele está fora. Nesse caso vai ser o quê? Inassiduidade habitual. Então cuidado para não confundir, que às vezes a banca, ela narra o conceito de um e chama de outro. Ela fala assim, que o abandono de carga é quando o servidor... e troca. Cuidado, abandono de cargo, mais de 30 dias consecutivos, inassiduidade habitual, ele falta de forma interpolada. Então, quando o servidor se ausentar intencionalmente por 30 dias consecutivos, é abandono de cargo? Não é. Presta bem atenção. Olha só, não são 30 dias consecutivos, é por mais de 30 dias consecutivos. Olha a pegadinha em prova que a banca pode jogar, hein? É mais de 30 dias consecutivos. Agora, e se ele faltar de maneira interpolada? Se for exatamente 30 dias, deixa eu te perguntar, se for exatamente 30 dias, é abandono de cargo? Não, tem que ser mais. Se for exatamente 60 faltas interpoladas em 12 meses, pega o período de 12 meses e vai contando. Se tiver então 60 em ciminha, 60 em ciminha, tá dentro ou tá fora aqui da inassiduidade? 60 em ciminha, tá dentro, não é verdade? 60 em ciminha, não do ladinho, 60 em ciminha, tá dentro. Então se for 60 em ciminha assim, dá inassiduidade. Beleza? Cuidado para não confundir uma com a outra, às vezes a banca faz uma maldade ali e a gente nem percebe, né? Então fica de olho aí que essas duas infrações são relacionadas ao excesso de faltas, mas não acabou não. Nós temos outras infrações de demissão que também valem a pena
a gente dá uma olhadinha. Vamos para a próxima, ó. Bate o print rapidinho que eu vou trocar, hein? Vai lá, copia rapidão que já vou trocar o slide. A próxima. A próxima, também que cai bem em prova, é quando o servidor exercer o comércio, ou quando ele exercer a gerência ou administração, de uma sociedade privada. Então o servidor, ele não pode exercer o comércio. Só que faltava, né, cara? Ele é servidor, como que ele está no comércio e tal? Não rola. E ele não pode também ser gerente ou administrador de uma sociedade privada, personificada ou não. Veja bem, o que ele não pode ser é gerente ou administrador. É permitido ser sócio. Agora olha só para não confundir, ó. Ele pode ser sócio, acionista, cotista, comandatário, que é sócio. Isso ele pode. Então, cuidado com o que ele não pode é ser o gerente, exercer a função de gerência ou de administração de uma sociedade privada. Isso aí é punido com a demissão. Cuidado. Agora, ser sócio pode. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu sou sócio dela, mas eu não sou administrador. Administrador é uma outra pessoa. Não tem problema, não tem mínimo, não tem nada. O que não pode é ser administrador. Isso vai dar muito rolo, inclusive. Professor, estou com uma dúvida. Eu estou aqui estudando para concurso, eu tenho uma empresa individual, está no meu nome, eu sou gerente, eu tenho uma empresa lá, como que eu faço? Olha, se for uma empresa que você pode transferir a gerência, a administração para alguém, você transfere. Se for uma empresa individual, tu vai ter que pedir a extinção dela. Aí você pede lá a extinção, esse próprio protocolo você junta ali quando toma posse, está resolvido, não se preocupe. Tá? Isso não cai em prova que eu estou falando, tá? Isso aqui é só uma curiosidade. Mas fica tranquilo, mas você não pode entrar no serviço público sendo gerente ou administrador, senão você pode perder o seu cargo, beleza? Agora, sócio, pode. Só que tem uma observaçãozinha, vem cá. Anota aí comigo uma pequena observação. Lembra aquela licença para tratar de interesses particulares? Essa vedação, essa proibição que a gente está vendo, ela não é aplicada, essa proibição aqui que a gente está vendo, que é exercer a gerência, o comércio ou a administração tal, ela não é aplicada durante aquela licença para tratar de interesses particulares. Essa licença, ela não é aplicada, então durante essa licença, essa proibição, ela não é aplicada. Lembra aquela licença para tratar de interesses particulares? Que o servidor fica ali até 3 anos, de forma não remunerada, cuidando da própria vida, tal, beleza. Nesse caso, durante essa licença, como ele não está trabalhando, não tem acesso ao cargo, nada, ele pode exercer o comércio, a gerência ou a administração, desde que observada a legislação relativa ao conflito de interesses. Mas ele pode, então, exercer. Cuidado que aqui nós temos uma relativização dessa proibição, ok? Então guarda, gerente ou administrador não pode, sócio pode, cotista, acionista, comandatário, que são espécies de sociedade. Isso ele pode, ok? Uma outra proibição também bastante cobradinha em prova, ó. Uma outra situação, vou até fazer a divisão aqui, para não confundir uma com a outra. Uma outra que também cai bem em prova e que demanda aí uma certa atençãozinha é o seguinte. Também a hipótese de demissão quando o servidor atuar como procurador ou intermediário perante repartições públicas. Junto
a repartições públicas. Então, quando o servidor atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, ele é demitido. Cara, é tipo assim, ó, imagina que você é servidor, né? Aí tem um colega teu que tem ali um problema em determinado órgão, ele vai lá, tipo, no Detran tal, você fala, o quê? Você tá com problema? Deixa comigo. Dá aqui essa procuraçãozinha que eu vou lá resolver para você. Vamos lá que eu vou com você, vem lá, sou servidor. Ah, beleza. Você vai quebrar um galho pro teu colega, mas ó, vai levar um pé na bunda, vai ser demitido. Porque servidores públicos não podem atuar como procurador ou intermediário representante perante repartições públicas, não pode. É caso de demissão. Beleza? Beleza. Aí pensa comigo. Aí a tua avó chega lá e fala assim, né? A tua avózinha chega lá e fala, ô filho, vamos lá com a avó no INSS com a avó? Não, é regra da velhinha que se foda. Não, cara, para. Aí é sua avó. Aí pode. O legislador também tem vó. Então o legislador colocou uma exceção na lei. Cuidado que aqui não é regra da velhinha que se foda não. É uma outra regra, que tua avó, poxa. Como assim? Aí pode. Então lembra, levar a avó no INSS pode. Como assim, Thales? Anota aí. Tem uma exceção. Tem uma exceção que é assim, ó. Não pode atuar como procurador ou intermediário perante repartições públicas, salvo quando nós estivermos falando aí de benefícios previdenciários, quando forem benefícios previdenciários ou assistenciais, benefícios previdenciários ou assistenciais para o cônjuge o companheiro e o parente. Agora vem um detalhezinho, você vai entender já já o porquê do exemplo. E o parente até, segundo grau. Segundo grau. Então, ó, você vai anotar o seguinte. Você anota esse exemplozinho aqui, ó. Ó. Que pode, que é permitido levar a avó no INSS. Você não pode atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, beleza? Beleza. Mas levar a avó no INSS pode. E INSS representa o quê? Benefícios previdenciários e assistenciais. O INSS, benefício previdenciário e assistencial. E a avó é parente de segundo grau. Então, para você não confundir, tá? Pode atuar como procurador ou intermediário perante repartições públicas? Não pode. Mas e levar a vozinha no INSS? Pode. O exemplo não é aleatório, tá? Não é bobeira. Tem uma razão de ser o exemplo aqui que eu jogo para ti. Todos eles têm, tá? Não é só de sacanagem, não. É para te ajudar em prova mesmo. A putaria didática, que nem é o caso aqui, né? Tem sempre um fim didático. Ó, vó, parente de segundo grau. Cuidado que não é terceiro grau, segundo grau. INSS, benefício previdenciário e assistencial. Fechou? Fechou. Vimos aí essa hipótese também super mega power hiper cobrada de demissão. Fica de olho que também é bem cobradinho em prova. Bate o print, copia rapidinho aí que tem mais uma hipótese que eu ainda quero conversar com você, beleza? Vai lá, bate o print rapidinho. Vamos para a nossa próxima hipótese de suspensão, que também merece um destaquezinho especial, que é a seguinte. Também é caso de demissão, previsto na Lei 8.112, o acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções. Então, só para resumir aqui, ó, o acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções também é punível com demissão. Mas essa penalidade, ela tem uma regra um pouquinho diferenciada no que tange aqui a punição do servidor, que eu quero jogar para você. Olha só, no caso de acúmulo ilegal de cargos, é punido com demissão, tá? A casa cai. Mas, poxa, o servidor está trabalhando,
Então a lei pega um pouco mais leve, ela dá um pouco de chance dele se redimir. Olha só como funciona. Nesse caso, o servidor será notificado, nesse caso, o servidor é notificado para apresentar opção, no prazo improrrogável, destaque aí no improrrogável, né, para a banca não falar que é um prazo que pode prorrogar, tá? No prazo improrrogável de 10 dias. Então, se o servidor estiver acumulando ilegalmente cargos públicos, ele é notificado. A administração pública vai notificar, ele falou, velho, pode não, escolhe um aí. Os dois não pode, é um cargo só. Então, ó, ele é notificado para no prazo improrrogável de 10 dias apresentar a opção. A opção é tipo assim, tem um cargo A, tem um cargo B, ele olha, eu quero esse aqui. Ele é exonerado do outro cargo, vida que segue. Ele é então notificado para no prazo improrrogável de 10 dias apresentar a opção. Mas e se ele não apresentar, professor? E se ele ficar omisso, que rola? Vai rolar o seguinte, ó, em caso de omissão, ele é notificado para então apresentar a opção. Agora, em caso de omissão tipo assim, ele foi notificado e ele não apresentou essa opção, ele foi omisso. Aí, cara, vai ser instaurado um PAD. Em caso de omissão, vai ser instaurado o PAD, e nesse caso é um PAD de rito sumário. É aquele PAD que é mais rápido. Mas vai ser instaurado o PAD. Vai rolar o PAD, e aí a lei, muito gentilmente, dá mais uma opçãozinha para o cara, vai ser instaurado o PAD. E se ele, depois que rolou o PAD, depois que está rolando o PAD na verdade, né, apresentar a opção até o último dia, de prazo para a defesa, então ele tem um prazo para se defender. E se até o último dia desse prazo ele apresentar a opção, sabe o que acontece? A lei fala que isso configura a boa-fé do servidor e será convertida e será feita a exoneração do outro cargo. Bem fácil. Nós temos que ficar então de olho nesses dois momentos. Copia tudo aí, cara. Tem que copiar todos esses detalhezinhos. Eu vou te destacar o que é mais importante. Olha só, no caso de acúmulo ilegal de cargos, o servidor é notificado para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias. Então ele está lá exercendo 2 cargos. Vai chegar a notificaçãozinha falando, não pode, escolha um. Aí ele fica pensando, ele vai e escolhe um. Se ele escolher um cargo, isso automaticamente é exoneração do outro, vida que segue. Mas às vezes ele pensa demais e ele não faz opção, ele fica omisso. Ele deixa tocar para ver o que rola. Vai ser instaurado um PAD. Só que no PAD, ele tem um prazo para apresentar a defesa. E se até o último dia do prazo ele apresentar a opção, configura a boa-fé dele. Simplesmente ele tem os 2 cargos, ele optou por esse. Ele é exonerado do outro, vida que segue, beleza? Então nós temos uma regrinha um pouco diferenciada também nessa hipótese aqui de demissão, por isso que eu quis destacar ela com você. Termina de copiar ela aí, vai lá, termina de copiar, bate o print e tal, que a gente vai passar para a próxima parte, e nós vamos ver agora as hipóteses de demissão. Nós vimos algumas que são bem importantes, algumas que são bem detalhadas, tem pontos especiais, mas vamos lá, vamos para a próxima etapa agora. Vamos falar um pouquinho das hipóteses de demissão. Há várias hipóteses de demissão. Vamos analisar aqui uma a uma,
e a gente vai destacando os principais pontos. Olha só, você vai concordar comigo que algumas são extremamente óbvias. Olha primeiro, ó, crime contra a administração pública. Cara, crime contra a administração pública é lógica a demissão. Segunda, abandono de cargo. Opa, abandono de cargo é ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos. É também punível com demissão a inassiduidade habitual, que é quando ele tem injustificadamente 60 faltas dentro do período de 12 meses. A gente pega um período de 12 meses, cumulou as 60 faltas em 12 meses, tchau. Improbidade administrativa, óbvio também, né? Óbvio. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Conduta escandalosa na repartição está no nome, ele fica fazendo barbaridades na repartição. Um belo dia, ele resolveu ficar nu em ambiente de serviço, conduta escandalosa. Ah, ele chegou lá e estava bêbado, começou a fazer griteiro lá dentro da repartição, tal, conduta escandalosa. Incontinência pública é um termo aberto, é um termo jurídico que nós temos aqui indeterminado, é um termo um pouco mais aberto, mas é quando ele tem uma má visão perante a sociedade. Por exemplo, é o cara, é um termo bem genérico, tá? Está lá em incontinência pública, mas é o cara, por exemplo, que está associado aí a pessoas de índole nem suspeita, né, de índole totalmente negativa. Ah, o cara tá todo final de semana, tá em festa na balada, usando droga, do lado de uns caras ficha fria. Poxa, incontinência pública é algo um pouco mais genérico, mas tem que ser analisado. Às vezes ele pratica alguma situação, tipo assim, imagina que o servidor lá é descoberto que ele torturava filhotes de cachorrinho. Cara, isso aí vai pegar mal perante a sociedade. Nós não queremos uma pessoa assim no serviço público. Então, a incontinência pública é também um termo aberto. Só que para a prova, a banca não vai inventar moda não, vai vir lá incontinência pública, beleza? E conduta escandalosa, puníveis com demissão. Voltando, olha só, voltando. Insubordinação grave em serviço. Subordinação grave é quando ele está sendo insubordinado gravemente. O chefe fala assim, ah, vai lá fazer tal coisa. Aí o servidor fala, vai você, seu folgado, preguiçoso, você vai fazer porra nenhuma. Poxa, insubordinação grave em serviço, vai copiar, colar também prova, é demissão. Ó, ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, quer dizer, não pode bater nem nos coleguinhas, nem nos particulares, tá? Não pode. Salvo legítima defesa. Isso é óbvio, né? Você não vai ficar lá apanhando parado. A legítima defesa senta o braço nos outros, mas a regra é que não pode. Aplicação irregular de dinheiros públicos, óbvio que também é demissão. Mexeu com dinheiro, é demissão, tá? Revelação de segredo, do qual se apropriou em razão do cargo. Então, se ele está revelando um segredo que ele soube em razão do cargo, também é demissão. Lesão aos cofres públicos, ó, lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio nacional. É o que eu te falei. Tem dinheiro na jogada? Demissão. Corrupção, ó, tem dinheiro na jogada, demissão. Acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções, havíamos falado desse. Esse aqui é aquela situação que ele tem o prazo de 10 dias para apresentar a opção, improrrogável. Se ele não apresentar a opção, vai ser instaurado o PAD. Ele tem até o último dia da defesa para fazer a opção que configura boa-fé. E se mesmo assim ele não fizer a opção, Thales? Aí vai rolar o PAD e ele vai ser demitido dos 2 cargos, ou pelo menos do que está no âmbito federal, que é o que a gente manda. Se ele não apresentar a opção, nada, vai ser demitido, vai rolar o PAD. Mas não acabou não, tá? Temos aqui algumas hipóteses de demissão. Bate o print aí, que agora nós vamos dar sequência nas outras, ó. Também é demissão quando ele violar alguns dos incisos lá do artigo 117. Lembra que o artigo 117 fala das proibições? Quando ele violar alguma dessas proibições, depende qual inciso ele violou, pode ser advertência, suspensão ou demissão. Nós já falamos da advertência e da suspensão, vamos ver aqui os incisos do artigo 117 que tipificam a demissão. Bora lá, bora lá. Primeiro, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Nome disso? Carteirada. O cara chega lá na zona, toma uns uísque, fala, não vou pagar. Por quê? Porque eu sou polícia, porque eu sou servidor. Carteirada. Ele está usando o cargo dele em detrimento da função pública. É a famosa carteirada.
Nesse caso aí, vai levar uma demissão. Leva uma demissão. A outra que nós também já analisamos, ó, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificado ou não. E ele também não pode exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário, ou seja, sócio pode, sócio pode. Outra que nós também já vimos, ó, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau e de cônjuge ou companheiro. É a regra que não pode atuar como procurador ou intermediário, mas levar a vozinha no INSS pode, levar a avó no INSS pode. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Já vi questão falando assim, que sempre que o servidor receber um presente, que seja aí superior aos seus ganhos, um presente assim, vultuoso, tal, é infração. Não, cara, depende. Não sempre. Imagina que tem lá um servidor lá, bonitão, todo gatão, saradão, arrumadão, cara lá, né? Aí ele arruma uma namorada rica. Uma namorada, sei lá, um pouquinho mais velho, namorado também, né? Hoje em dia aí não tem essas frescuras. Arrumou lá um namorado, uma cheia de dinheiro. A namorada deu uma Ferrari pra ele. Por quê? Ah, porque você é uma delícia. Ué, beleza? Ele não vai poder aceitar a Ferrari? Ele não ganhou a Ferrari porque ele é servidor. Ele ganhou a Ferrari porque ele é bem dotado, porque ele, né, ele tem seus atributos íntimos aí que fazem jus. Beleza? Aí pode. O que ele não pode é receber propina, presente, comissão, vantagem em razão do cargo. Aí não pode. Cuidado com as pegadinhas, tá? Vamos lá, para a próxima. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Ou você está com nós, ou você não está com nós, beleza? Vai aceitar coisa do outro país, não. Praticar usura, uma que é estranha, que às vezes não chama um pouco a atenção, né? Usura é quando ele emprestar dinheiro a juros excessivos. Proceder de forma desidiosa. Desídio é tá com leseira, tá com preguiça, tá fazendo um serviço meio porcão, tal. E o último, ó, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Cuidado para não confundir com o seguinte. Você pode utilizar coisas particulares no serviço público. O que você não pode é utilizar coisas públicas em atividades particulares. Por exemplo, chegou lá na repartição e está com problema no computador. Você pegar o teu computador de casa e levar para usar lá um dia, não tem problema. Agora, a recíproca não pode, não. Você pegar o computador da repartição e levar para casa para uma atividade privada, não pode. Então, cuidado, tá? Para a banca não trocar. Você tem um recurso teu que você quer usar ali para o serviço ali e tal, claro, tem que analisar o caso. Como regra, pode. Agora, você pegar algo público e usar em situações privadas, isso não pode, beleza? Então, nós temos aí todas as infrações que são puníveis com demissão. Lembra da regrinha? Lembra que a gente havia falado? Decora a suspensão. O que não for suspensão, ou é advertência ou é demissão. O que for leve é advertência, o que for grave é demissão. Você decora, você dá um destaque àquelas que não são tão óbvias. Vamos fazer isso? Vamos voltar então para a tela anterior. Ó. Vamos ver as hipóteses de demissão. E claro, isso aqui é muito variável, mas vamos ver algumas, tipo assim, que não são tão óbvias de serem demissão, para você dar um destaque nelas. Quer ver? Olha só, vamos ver aqui essas que não são tão óbvias. Ó, crime contra a administração pública. Isso é óbvio. Abandono de cargo e na assiduidade habitual. É óbvio também. Improbidade administrativa. Isso também é óbvio que é demissão. Cara, incontinência pública e conduta escandalosa eu fiquei na dúvida. Então, você destaca. Ofensa, insubordinação grave em serviço grave, tá mostrando que é grave, né? Então é fácil saber que é demissão. Ofensa física, tá na cara, que sentar o braço nos coleguinhas de trabalho, nos particulares, embora às vezes eles até mereçam, não pode, a não ser que seja legítima defesa. Ó, mexeu com dinheiro é demissão. Aplicação irregular de dinheiros públicos, ó, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção. Mexeu com dinheiro,
Viu ali que são essas situações que tem dinheiro envolvido, é demissão. Ó, revelação de segredo. Nossa, Thales, essa revelação de segredo, eu fiquei com um pouquinho de dúvida também. Então você marca ela, ó. Você destaca ela. Se essa aqui você não ficou, assim, bem, né, ciente de que era demissão, você vai lá e marca ela. Agora olha as outras, ó. Olha as outras. Ó. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, detrimento da dignidade da função pública. Poxa, detrimento da dignidade da função. Tá na cara que isso é demissão. Participar da gerência ou administração comércio. A gente já falou dessa, também era fácil lembrar. Procurador ou intermediário. Também falamos dessa, é fácil lembrar. Receber propina. Poxa, tem nem que pensar, né? Dinheiro. Mexeu com dinheiro é demissão. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Ah, Thales, essa eu fiquei na dúvida, então marca. Usura. Ixi, Thales, essa tal de usura aí também ficou zoada, hein? Marca ela. Ah, desídia, na hora eu fiquei na dúvida, marca desídia. Aí, essas que você ficou em dúvida, você destaca. Você não precisa destacar as mesmas que eu estou destacando aqui. Eu estou dando alguns exemplozinhos para você que poderiam ter gerado dúvida. Aí vai de acordo com a sua familiaridade com os dispositivos da lei, beleza? Você reparou como o negócio funciona? Decora a suspensão. O que não for suspensão é advertência ou demissão. Se for leve, advertência. Se for grave, demissão. Você mata com bom senso. Mas algumas, você fica em dúvida, ficou meio estranho. Destaca essas igual a gente fez aqui, corre pro abraço. Você não vai perder uma questão que seja acerca dessa parte. Caim, fica de olho que cai, beleza? Beleza, professor. Show de bola. Vamos lá, então. Vamos dar sequência aí no nosso estudo. Vimos as hipóteses de demissão e a gente encerrou aqui, então, essa parte que fala da advertência, suspensão e demissão. É o que chove em prova. Mas nós temos ainda a cassação da aposentadoria e da disponibilidade e a destituição. Vamos falar delas, vem cá. Vamos ver um pouquinho a cassação. A cassação que nós estamos estudando aqui é a cassação que pode ser da aposentadoria ou da disponibilidade. Você conseguiu visualizar que são penalidades aplicáveis ao servidor inativo? É o cara que não está trabalhando. É o servidor que está inativo. Mas quando que rola, Thales, essa penalidade aí? A cassação da aposentadoria ou da disponibilidade são penalidades aplicáveis quando o servidor, ainda na atividade, olha só, quando o servidor que estava na atividade, quando ele ainda estava trabalhando, ele praticou uma infração, quando ainda na atividade, ele praticou uma infração sujeita à demissão. Destaque na demissão. Destaca a demissão. Você vai entender o porquê. Funciona assim. Vamos fazer um exemplozinho, que o exemplozinho vai te ajudar a entender essa parte. Uma pequena linhazinha do tempo. Imagine que o servidor estava aqui trabalhando, estava no desempenho do cargo, e ele cometeu uma infração administrativa. Foi lá e fez uma cagada. Só que ele, né, é malandro. Ele falou, rapaz, eu fiz errado, ninguém viu? Aí ele vai lá, esconde. Levanta o tapete, joga lá, né, esconde a cagada debaixo do tapete, ninguém viu, tal. Finge que nada acontece, vida que segue. Beleza. Ninguém descobriu, o tempo vai passando. O tempo vai passando, ficou por isso mesmo. Aí esse servidor vem e se aposenta. Aí esse servidor vem e se aposenta. O cargo dele fica vago, vem um novo servidor no lugar dele. Aí esse servidor novo que está no lugar dele começa a mexer nas coisas e fala, descobri uma coisa errada que fizeram. Lembra do Tião, que era o cara que eu substituí, que estava aqui? Vagabundo, coisa ruim, cabra safado. Fez um monte de coisa errada, descobrimos. Opa, a administração teve ciência da infração. O que ela vai fazer? PAD. Não importa que ele já se aposentou. Vai rolar um PAD, mesmo com ele aposentado. Vai rolar um PAD. Vai rolar um PAD.
E esse PAD concluiu que por essa infração que ele praticou aqui, ó, por essa infração que ele praticou, a penalidade aplicável é a demissão. Mas é o seguinte, ele já está aposentado. Você concorda? Olha aqui, ó. Ele já está aposentado. Como ele já está aposentado, não dá mais para demitir. Então nós vamos fazer a cassação da aposentadoria. Tá velho e sem aposentadoria. Isso é tipo a demissão? É tipo a demissão. É quando, na atividade, quando ele ainda estava trabalhando, ele praticou uma infração sujeita à demissão. Professor, uma dúvida. E se por acaso esse PAD concluir que a penalidade cabível era advertência ou era suspensão? Vai ficar assim do jeito que está. Não é cassação. Cuidado, presta bem atenção. A gente só caça a aposentadoria. A pessoa só perde a aposentadoria e disponibilidade nos mesmos casos em que ele perderia o próprio cargo. Então, a cassação apenas quando for infração passível de demissão. Se for suspensão ou advertência, não vai rolar a cassação. Belezeira? Belezeira. Copia aí que a gente vai partir agora para a destituição do cargo em comissão e da função de confiança. Bate o print. Vamos partir para a próxima agora. Olha só. A destituição já é um pouquinho diferente. A destituição é do cargo em comissão, é para a pessoa, então, que possui aquela atribuição de direção, chefia ou assessoramento. É do cargo em comissão ou da função de confiança. Ele vai perder o cargo em comissão, a função de confiança. O cargo em comissão, veja bem, é a pessoa que possui exclusivamente o cargo em comissão. Como assim, Thales? A pessoa não tem um cargo efetivo, ela tem apenas o cargo em comissão. Porque se o servidor, pensa só, o meu caso, tá? Eu tenho meu cargo efetivo, eu sou nomeado para o cargo em comissão. Se eu fizer besteira no cargo em comissão, eu sou punido como se estivesse no cargo efetivo. Advertência, suspensão, demissão e tal. Aqui é para a pessoa que tem apenas o cargo em comissão, ok? Ou ele tem o cargo efetivo e a função de confiança. Nesse caso, ele vai ser destituído, quando ele praticar uma infração sujeita à demissão, ou a suspensão. Cuidado que pode ser tanto demissão como suspensão aqui. Olha só. Imagina que o servidor não tem cargo efetivo, beleza? Não tem cargo efetivo. Ele praticou uma infração. Se for advertência, vida que segue. Se essa infração for suspensão ou demissão, ele é destituído do cargo em comissão. E cuidado, hein? Não é exonerado. A exoneração não é penalidade. A exoneração do cargo em comissão é livre. Aqui estamos falando da destituição. A destituição é penalidade, é feio, vai ter que ter PAD, tem consequências acessórias. Mas cuidado para não confundir. E esse outro caso, Thales, da função de confiança? Funciona assim, ó. Funciona assim. Imagine que o servidor, ele tem aqui o seu cargo efetivo e ele foi designado para exercer uma função de confiança. Está lá trabalhando, está ganhando um troco legal a mais. Aí ele pisou na bola. E aqui, no cargo efetivo, ele foi suspenso, ele tomou uma suspensão. Ficou lá 10 dias suspenso. A função de confiança já era. Com essa suspensão, ele será destituído da função de confiança.
Se for demitido, né, aí ele perde os dois. Então é bem fácil. O que eu preciso que você memorize é o seguinte: na destituição do cargo em comissão da função de confiança, essas funções de chefia, é tanto pela demissão como também pela suspensão. Cuidado que a banca tenta confundir com a cassação. Fica de olho que a banca às vezes tenta confundir com a cassação. Olha só, cassação, só demissão. Destituição do cargo em comissão da função de confiança, tanto a cassação quanto a suspensão. Beleza? E lembrando, hein, que o cargo em comissão é para quem tem apenas ele. Se a pessoa tem um cargo efetivo, ele é punido como se no cargo efetivo estivesse, ok? Não é difícil não, tá? Às vezes parece um pouco confuso, é o começo e tal, mas são situações bem fáceis e caem em prova de maneira bem pontual. Vai lá, copia rapidinho aí, que nós vamos partir para outros pontos. Para outros pontos também bastante importantes. Olha só, dependendo da infração que a pessoa cometeu, podem ser aplicadas ou serão, né, feitas, haverá consequências acessórias. Vem cá, vou te mostrar, vem cá. Olha só. Dependendo do que a pessoa fez, esse servidor, ele ficará incompatível para uma nova investidura no âmbito federal por um prazo de 5 anos. Quando, Thales? Duas situações bem facinhas, ó. A primeira é aquela de valer-se do cargo para obter proveito pessoal ou de terceiro. Lembra que é punido com demissão isso aqui? Que ele utiliza a função pública, valer-se do cargo, para obter proveito pessoal ou proveito para outrem. E aí tem um requisitinho, tem um detalhezinho, em detrimento da dignidade da função pública. Lembra dessa? Estou escrevendo ela inteira, mas nem precisava, né? Que a gente viu ela antes, ó. Detrimento da dignidade do cargo ou da função. Se ele for demitido por essa situação, ele fala, não dá nada, vou estudar, ano que vem eu volto. Negativo. Durante 5 anos, ele não pode voltar para o Serviço Público Federal. E tem uma outra situação também. Aquela infração de atuar como procurador ou intermediário perante repartições públicas, salvo levar a voz no INSS. Lembra dessa hipótese? Sim, professor. Então, caso o servidor seja demitido por uma dessas duas situações, o cara fala, fui demitido? Tô nem aí, vou estudar, ano que vem eu volto. Volta nada. Durante 5 anos, ele não pode assumir um outro cargo público federal, tá? Que 8.112 é o que nos importa. Só que esse aqui cai bem relativo em prova, tá? Não é nada que chove assim. Estamos só esquematizando para ficar completo. Olha o próximo, ó. Olha a próxima regrinha. Tem uma outra regrinha que fala assim. Aqui, ó, veja bem, hein? Ele fica incompatível por 5 anos. Mas, dependendo o que o cabra safado fez, jamais ele volta ao Serviço Público Federal. Ó, ele não pode retornar ao Serviço Público Federal. Ele queima o filme forever. Nunca mais ele põe o pé no Serviço Público Federal. Aperta o botão de reset e começa uma nova vida, porque nessa, querido, já era, não volta mais para o Serviço Público Federal, beleza? É bem facinho também. Você vai reparar que é basicamente o seguinte, ó. É crime, é improbidade ou mexeu com dinheiro? Mole. Crime e improbidade, bem parecido, né? Crime e improbidade bem parecido. Se é crime e improbidade ou tem dinheiro na jogada, não coloca mais o pé no Serviço Público Federal. Vamos esquematizar? Bora lá, vamos lá. Primeiro, ó. Primeira hipótese. Ó, é quando foi crime contra a administração pública. Isso aqui é demissão, né? E é o que eu falei. Se for crime, não volta. Outro caso que também é bastante óbvio é se for improbidade administrativa. Então foi
Crime ou improbidade, já era. Queima o filme eternamente. Próximo que nós temos aqui também. Mexeu com dinheiro, hein? Mexeu com dinheiro, ele não retorna. Aplicação. Irregular de dinheiros públicos. Dinheiro de verba pública. Aplicação irregular de dinheiro público. Não volta. Não volta. Lesão. Aos cofres públicos. E dilapidação ao patrimônio nacional. Isso aqui está no mesmo dispositivo, mas eu vou separar para ficar mais fácil, tá? Ou dilapidação do patrimônio nacional. Também mexe com dinheiro, né? E por último, corrupção. Dinheiro. Vai falar que não é fácil. Então, olha só. Algumas situações a pessoa nunca mais volta para o Serviço Público Federal. É bem assim, ó, para resumir, ó. Crime, improbidade ou quando teve dinheiro envolvido. Corrupção, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional. Não é difícil, né? São bem fáceis e são todas situações, que é o que eu falei, hein? Queima o filme forever, não volta mais para o serviço público. Não adianta o cara falar, eu vou embora, mas vocês vão ver, eu vou estudar de novo, e a hora que vocês menos esperar eu volto. Volta nada, fião. Nesses casos aqui, não retorna. De novo, não é algo assim que morre de cair em prova, mas cara, olha que fácil. Ah, você erra se você não deu pelo menos um bizuzinho junto com o tio aqui, ó. Ó, bem fácil, ó. Tá aqui, né? Tá aqui, deixa eu ver aqui, ó. Crime, improbidade ou dinheiro, não volta mais ao serviço público federal. Belezeira? Cuidado agora, se for valer-se da função pública para lograr proveito pessoal em detrimento dela ou atuar como procurador intermediário, não é para sempre, aí é apenas por 5 aninhos. É aquela coisa que você dá uma papirada rápida, até na véspera da prova, tá na mente, tá na memória, questão garantida, beleza? Beleza, vamos para o próximo ponto, copia rapidinho aí, que eu já vou partir para o próximo ponto. Vamos lá, vamos para o próximo detalhezinho. Vamos analisar agora o seguinte. Tem na 8.112 algumas regras que tangem, que regem ali quem terá competência para aplicar as penalidades. Então, dependendo a infração que a pessoa praticou, a penalidade cabível, e onde ele trabalha, se é no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Judiciário, no MPU, a autoridade que aplica a penalidade varia. Na lei, eu preciso que você leia, tá? Na lei está meio confuso. Eu vou fazer um esqueminha para ti, para ajudar a resolver. Não é algo que chove, assim, morre de cair em prova, mas vale a pena também dar um grauzinho. Então vamos fazer um quadrinho, que é a próxima parte aqui, para nós vermos como funciona essa parte da aplicação das penalidades. Quem tem competência para aplicar as penalidades? Veja bem, isso aqui varia, ó, se é um servidor do Executivo, do Legislativo, do Judiciário ou do MPU. Então, dependendo onde o servidor trabalha, a penalidade varia. Você tem que olhar se é no Executivo, Legislativo, Judiciário ou MPU. Dependendo de onde ele trabalha, varia a autoridade. Agora, pensa um outro ponto comigo que também faz sentido. Olha como tem coisa que faz sentido. Quanto mais grave a penalidade a ser aplicada, maior tem que ser a autoridade. Então não é qualquer autoridade orelha seca que vai aplicar uma demissão, por exemplo, concorda? Aham. Quanto mais grave a penalidade, mais fodarástica tem que ser a autoridade que vai aplicá-la, beleza? Bora pro quadrinho, vem comigo. Vamos ver como funciona, ó. Olha como é de boa. Vamos lá. Então, ó, primeiro ponto, ó, a gente tem aqui ó, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o MPU. Vamos começar pelas penalidades mais graves. Ó, o que é a penalidade mais grave que tem? Cara, demissão. Demissão. É uma penalidade grave, a mais grave que tem. E o equivalente aqui da demissão é a cassação.
que pode ser da aposentadoria ou da disponibilidade. Concorda com o tio? Sim, querido professor. Então, olha se não faz sentido. Ó, pensa comigo. A penalidade mais grave, a maior penalidade deve ser aplicada pela maior autoridade. A penalidade máxima é aplicada pela autoridade máxima. Faz sentido? Total. Quem é a autoridade máxima do Poder Executivo? Presidente da República. Então, se for um servidor do Executivo, isso aqui será aplicado pelo presidente da República. Está lá no artigo 84 da CF, tal, que ele pode delegar, mas aqui a gente está vendo a competência originária, ok? Ok, então se é um servidor da PF, da PRF, da Receita Federal e tal, é o presidente da República. Se for um servidor do Poder Legislativo, quem que é a autoridade máxima? Depende. Aqui nós temos o presidente das casas legislativas. Pode ser um servidor do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Aí é o presidente da respectiva casa. Quer ver uma pegadinha agora? Se for um servidor do Poder Judiciário, quem que é a autoridade máxima ali? Ah, presidente do STF. Ah, pegadinha do malandro, cuidado. Cada tribunal é um órgão independente. Essa hierarquia que tem STF, STJ, TST, TRF, TRT, TRE, isso aí é uma hierarquia funcional para fins de recurso, de ação. Aqui é direito administrativo. A gente está falando de uma hierarquia administrativa, chefe subordinado. E administrativamente considerando, cada tribunal é um órgão independente. Então é o presidente do tribunal. Por exemplo, eu sou um servidor do TRT da 9ª Região. Quem poderia aplicar a penalidade de demissão para mim não é o presidente do TST, é o presidente do meu TRT, entendeu? Mas jamais isso vai acontecer, né? Você é doido. Então, ó, do judiciário. Cuidado que não é presidente do STF, hein? É pegadinha. A não ser, claro, que seja um servidor do STF. Mas aqui é o presidente do próprio tribunal, daquele TRF, daquele TRE, daquele TRT e assim sucessivamente. E da MPU, do Ministério Público da União, quem que é a autoridade máxima? O Procurador-Geral da República. O PGR, o Procurador-Geral da República. Essa é a primeira e mais importante das hipóteses de competência para a aplicação das penalidades. Ó, moleza. Penalidade máxima, autoridade máxima. Lembrando que essa autoridade varia aqui dependendo em qual dos poderes o servidor trabalha. Legal, vamos descer agora um degrauzinho na escada das penalidades. Vamos lá, vamos lá. Tem a suspensão, mas a suspensão varia, né? Varia se é uma suspensão grande ou uma suspensão pequena. Quando for uma suspensão por mais de 30 dias, ô louco, velho, é mais de um mês. Aí funciona assim. É a autoridade, aí a competência é da autoridade imediatamente, inferior dessas acima mencionadas. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo que é mais fácil até para o examinador cobrar em prova. Presidente da República, ministro de Estado. Então, o ministro de Estado, ele pode aplicar suspensões acima de 30 dias, ou de 30, 31, 32 até 90. Claro, quem pode o mais, pode o menos, tá? Se ele pode aplicar penalidades mais graves, ele pode aplicar mais leve. Mas veja bem, que aplicar penalidades de suspensão acima de 30 dias não é qualquer um, não. Aí é o ministro de Estado, beleza? No caso do Poder Executivo. Bem fácil, ó, tem autoridade máxima, desce um degrauzinho. Legal, vamos continuar descendo esse degrau. Nós temos agora a suspensão até, vou fazer de novo aqui, fazer um pouquinho maior que não ficou bonito. Ó, nós temos aqui então a suspensão até
30 dias. E temos também a penalidade de advertência. A suspensão até 30 dias e advertência. Nesse caso, essa penalidade pode ser aplicada pelo chefe imediato do servidor, pelo teu chefe lá na tua repartição, pelo chefe imediato do servidor, ou por aquele servidor que foi indicado no respectivo regimento ou regulamento. Aí o regimento de cada órgão ou entidade, o regulamento, pode indicar outras autoridades, mas aí é o chefe imediato, é o teu chefe. Então o teu chefe ali no dia a dia, ele pode aplicar ali advertência e suspensão até 30 dias. Mais que isso não. Então cuidado, a suspensão que ele aplica aqui, ó, é até 30 dias. Se for mais que 30 dias, ele não pode. E tem a última penalidade que sobrou, que é a penalidade de destituição, que é do cargo em comissão ou da função de confiança. A destituição é da autoridade que designou ele para aquele cargo em comissão ou para aquela função de confiança. A autoridade que designou, a autoridade que colocou, é a autoridade que vai ter que tirar. Pronto, está tudo preenchido. Bate o print rapidinho para fazer bonito na prova, sem nenhum segredo, tá? Sem nenhum segredo. Cuidado com as primeiras. As primeiras são as mais importantes, que tem essa variação no que tange aos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o MPU. E se você grudar nessa máxima que eu te joguei aí, fica bem fácil. Penalidade máxima, autoridade máxima. O teu chefe ali no dia a dia, que está lá no dia a dia na repartição, o que ele pode fazer contigo? Advertência e suspensão até 30 dias. Lembrando dessas aí, as outras ficam mais fácil. Mas vai dando uma olhadinha, vai batendo aí os teus bizus e tal, que vai ficando bonito. Vai lá, bate o print, copia, que eu vou trocar para o próximo ponto. Vai lá, que eu vou trocar agora para o próximo ponto, ok? Beleza, professor. Ó, nós temos duas regrinhas de prazo que nós vamos analisar agora, que elas são também bem cobradas em prova, que são essas regras aqui, ó. A primeira diz respeito ao cancelamento do registro. Como assim, Thales? Cancelamento do registro. Funciona assim. Quando você comete uma infração administrativa e você é punido, essa penalidade, ela fica constando dos seus assentos funcionais. Você tem a tua ficha, por assim dizer, tá? Que é a ficha que a gente fala, são dos assentos funcionais. Então imagina que eu tô lá trabalhando, deu deslize e tomei uma advertência. Quando você pegar os meus assentos funcionais, vai aparecer lá, ó, advertência, tal, motivo, a data, esses que são os assentos funcionais. Mas tem um ponto bom. A administração pública tem um coração bom, ela sabe perdoar. Só que ela demanda um certo tempo. Então, depois que transcorreu um certo período, ela vai lá e, ó, apaga aquela penalidade do registro, fica a ficha limpa de novo, beleza? Só que aqui tem uns prazos. Você vai reparar que tem também prazo de prescrição da ação disciplinar. São prazos distintos, mas eu gosto de trabalhar eles lado a lado, primeiro um, depois o outro, porque a gente compara. E tudo que a gente compara é mais fácil a gente lembrar. Então, embora isso aqui esteja em outro momento da lei, eu vou colocar eles lado a lado, o prazo de cancelamento do registro, o prazo prescricional, para a gente poder comparar eles e facilitar aí na sua decoreba. Fechou? Fechou, vamos lá. Então, esse cancelamento do registro, professor, explica de novo? Sim, explico, ó. É o cancelamento do registro da penalidade nos assentos funcionais. A tua ficha não vai ficar suja para o resto da vida. Passado um períodozinho de tempo, eles apagam. E aqui nós temos a advertência, e a suspensão. Eu acho que faz total sentido. Quanto mais grave a penalidade, maior o prazo. A advertência terá o seu registro cancelado
após um decurso de prazo de 3 anos. Se ele ficar comportadinho, não fizer mais nada de errado, depois de 3 anos eles apagam. A suspensão, por sua vez, tem o seu registro cancelado após um período de 5 anos. Professor, e a demissão? Demissão a pessoa não tem mais ficha não, cara. A demissão é pé na bunda. A demissão pegaram o registro funcional dele, rasgaram e jogaram no lixo. Ele não tem mais registro funcional, foi demitido. É na advertência e na suspensão. Então, quando o servidor leva uma advertência, leva uma suspensão, essa penalidade fica constando ali no registro dele só por um certo prazo. Se ele ficar bonitinho, comportadinho, não fizer mais nada de errado nesse período, a administração vem, ó, apaga a infração, vida nova. Mas tem algumas regras, vamos observar, vem cá. Tem algumas regrinhas, olha só. Algumas regras que nós devemos nos ater. Primeira regra. Ele não pode cometer. Isso aqui só vai ser feito se ele não tiver praticado, se ele não cometer uma nova infração no período. Se ele não cometer uma nova infração no período. É o que eu falei. Ele vai ficar bonitinho. Ele tem que ficar comportadinho, não pode fazer nada de errado nesses 3 ou 5 anos. Se ele fizer, os prazos voltam todos do zero. E segunda regrinha, esse cancelamento do registro, ele não opera efeitos retroativos. É tipo assim, imagine que ele tomou uma suspensão por 20 dias. Ele ficou sem receber aqueles 20 dias. Aí, se cancelar o registro, eles vão devolver para ele esse dinheiro? Claro que não. Isso aqui não tem efeito retroativo. A finalidade é simplesmente ele ficar com a ficha limpa de novo, ok? Ok. Então, olha só como funciona. O cancelamento do registro tem a penalidade que é feita lá no assentamento funcional, ela é marcada no assentamento funcional. Se o servidor ficar comportadinho durante esse prazo, a administração apaga, ele fica a ficha limpa de novo. Lembrando, hein, ele não pode cometer nova infração no período e isso não possui efeito retroativo. Tipo, se teve suspensão, ele não vai ser ressarcido daquele dinheiro, ok? Ok. Ô Thales, mas qual que é a importância disso? Cara, a banca pode misturar essa regra com uma outra regra que vai cair bem na tua prova. Deixa eu jogar 2 exemplozinhos aqui, ó, e você vai entender bem do que eu tô te falando. Copia aí ou bate o print que eu vou mudar de tela. Vai lá, vai bem rapidinho, que eu vou mudar de tela e vou te dar 2 exemplozinhos acerca disso aqui, que é bem importante. Funciona assim. Vamos trabalhar 2 exemplos, tá? O primeiro, uma linhazinha do tempo, ok? Uma linhazinha do tempo. Imagine que um servidor está trabalhando e no ano de 2000, vamos colocar aqui, ó, no ano de 2016, ele vem e pratica uma infração passível de advertência. Beleza. Aí chegou aqui em 2018, essa criatura fez de novo a mesma coisa. Ele veio e praticou de novo uma infração, essa mesma infração passível de advertência. Só que é o seguinte, quando chegarmos aqui em 2018, o administrador pegar o assento funcional dele e olhar, vai estar escrito o que lá? Advertência, vai estar constando aqui essa advertência. E o que nós já vimos? Quando a pessoa for reincidente em advertência, isso aqui vai ser, na verdade, uma suspensão. Vai ser uma suspensão. Por quê? Porque está constando no assento funcional dele que ele já havia tomado uma advertência. Vamos agora mudar apenas um pouquinho esse exemplo. Vamos mudar só um pouquinho ele. E veja bem, ó. Bem parecido. A gente vai mudar só alguns números e você vai ver como isso aqui é importante para a prova. Imagina que o servidor está aqui no ano de 2015, pisou na bola e praticou uma infração sujeita à penalidade de advertência.
Vida que segue. Chegou aqui lá na frente, em 2019, e ele veio e fez de novo a mesma coisa. Ele fez de novo a mesma coisa. O que ele vai levar? Suspensão? Negativo. Vai ser uma advertência mesmo, sabe por quê? Ó, foi advertência, não foi? Aham. O que acontece 3 anos depois se ele ficar bonitinho? O que vai ter acontecido, ó, aqui em 2018? Aqui em 2018, ó, como passaram 3 anos, como teve o prazo de 3 anos, nós vamos ter o cancelamento do registro dessa advertência. Aí, aqui em 2018, foi feito o cancelamento do registro. Ou seja, ficou com a ficha limpa de novo. Ai, que bonitinho! Então, aqui em 2019, é a advertência mesmo que ele leva. Ela não é convertida em suspensão. Justamente porque em 2018 houve o cancelamento do registro. Então, em prova, a banca pode jogar um exemplo igual eu joguei aqui. Ela poderia trabalhar aí também com a suspensão, tal, mas esse aqui é o mais fácil, porque reincidente advertência vira suspensão. Você tem que olhar o interstício de tempo, o prazo que tem entre elas, se ele não cometeu uma nova infração no período. Feito isso, é só sucesso. Viu que relevante que é? Que ela mistura as duas situações? Vai lá, copia rapidinho aí, ou bate o print nesse exemplozinho, que a gente vai ver agora uma outra regra. Ó, nós vimos aqui a regrinha de cancelamento do registro. Cancelamento do registro. 3 anos para advertência, 5 anos para suspensão. Beleza? Beleza, professor? Beleza. Agora, vamos falar um pouquinho da prescrição. Falar um pouquinho da prescrição. A prescrição do que, Thales? Prescrição da ação disciplinar. Prescrição da ação disciplinar. É o prazo que a administração pública tem, para punir o servidor. Então, a administração pública, quando o servidor comete uma infração, quando o cara comete uma infração, a administração pública tem um prazo para puni-lo, para fazer o PAD. Se ele não fizer nesse prazo, já era. Se ele não fizer nesse prazo, já era. Então vem comigo. Funciona assim. Cancelamento do registro. 3 anos, 5 anos, apaga o registro. Depois tem a prescrição, que é o prazo que a administração pública tem para aplicar a penalidade, para promover o PAD. Se não puniu no prazo, não pune mais. Vamos colocar lá? Vamos lá, vem comigo. Anota aí comigo. Olha só. Anota comigo. Vamos colocar as penalidades que nós temos. Nós temos primeiro advertência. Nós temos depois a suspensão. E aí tem as penalidades que sobraram, que são penalidades que encerram o vínculo do servidor, que é a demissão, a cassação e a destituição. Nós temos as penalidades que encerram o vínculo do servidor, que é a demissão, a cassação e a destituição, beleza? Beleza, é o que sobrou. Você concorda comigo que quanto mais grave a penalidade, maior o prazo? Aham. Advertência prescreve rapidinho. 180 dias. 6 meses, metade de um ano. Cuidado não confundir que não são 120 dias, hein? 180 dias, tá? A suspensão, a prescrição se dá num prazo de 2 anos. Dá num prazo de 2 anos. A demissão, a cassação e a destituição, a prescrição é no prazinho de 5 anos. Então, cuidado para não confundir esses prazos aqui
com o prazo do cancelamento do registro. Combinado? Combinado. Combinado. Agora vamos ver algumas regrinhas. Vamos ver algumas regrinhas, tá? Tem algumas regrinhas que regem esse funcionamento. Primeiro, copia tudo. É quando se dá o início desse prazo. Segundo, e se essa infração também for crime, também estiver capitulada como crime na lei penal? E terceiro, é uma regrinha que fala da interrupção do prazo. 3 regrinhas para ficarmos de olho, ok? 3 regrinhas para ficarmos de olho. Olha só, primeira regrinha. Imagina o seguinte, deixa eu te dar um exemplo. Imagina que o servidor está lá trabalhando e o horário de atendimento começa às 9. Aí ele chegou bem mais cedo, está sozinho na repartição, abriu lá 7, está lá. Aí chega alguém lá no balcão. Ô, vem me atender. Peraí, senhor, ainda não deu a hora, eu te atendo já já. Ô, vai caramba, vagabundo, servidor não vale nada, e começa a encher o saco. E ele perdendo a paciência. Vai atender logo, seu senhor. Peraí, rapaz, eu tô mandando você esperar. O cara toma um susto, ele põe a mão no peito, capota, cai duro no chão. Você fala, caraca, matei esse filho da puta. Matei esse cara. Só deu um tapinha lá meio fortinho na mesa, o cara tomou um susto, caiu pacotado no chão. Já era meio de idade, já caiu lá duro com a mão no chão. Aí você vai ver, tá morto. Você não tá nem preocupado, às vezes você não tá nem preocupado ali com o crime, você tá preocupado com o cargo, né? Aí o puto foi lá, pôs a mão no peito, caiu estrebuchado lá. Aí você fala, e agora? Não tem ninguém vendo? Aí você pega lá o corpo, arrasta o corpo lá num canto, joga lá num canto, joga umas coisas em cima, coloca umas lona tal em cima, escondeu bem escondidinho o corpo, aí você vem. Vamos contar o prazo de 5 anos agora para prescrever. Não vai rolar. Não vai rolar. Por quê? Porque a prescrição não é do cometimento do fato, não é de quando mata. Vai passar um certo tempo, aquele corpo vai começar a deteriorar, vai feder. Vai ficar aquela carniça. Aí eu vou falar, nossa, que cheiro ruim, o que tá fedendo aqui? Aí vão ver lá, tem uma pessoa morta com a mão no chão assim, estrebuchada. Descobriram. Aí começa a correr o prazo prescricional. Então, não é do cometimento do ilícito, é do descobrimento pela administração. Não é de quando mata, é de quando o corpo começa a feder que corre o prazo prescricional. Anota aí comigo, vem cá. Ó, o início, cuidado com a pegadinha, não é da prática do ato. O início do prazo prescricional é do conhecimento da administração, ou dizendo até de uma forma um pouco mais resumidinha. É a partir do momento que aquele fato tornou-se conhecido. É quando a administração, para falar aqui com outras palavras, é quando a administração teve ciência da infração. É quando ela teve ciência da infração. Então, cuidado. É quando o fato tornou-se conhecido. É quando a administração teve ciência. Lembra? Não é de quando mata. É de quando o corpo começa a feder que o prazo prescricional se inicia. Altas pegadinhas aqui, tá? Pegadinhas fodásticas que a banca pode jogar para você. Otários, e se por acaso também for um crime? Se essa infração também configurar crime, nesse caso, nós iremos aplicar o prazo prescricional, nós iremos aplicar o prazo prescricional da lei penal. Nós iremos aplicar o prazo prescricional da lei penal. E por último, mas não menos importante, já te explico isso aqui, tá? Deixa eu explicar isso primeiro, eu volto lá. É o seguinte, se por acaso aquela infração também estiver configurada como crime, esquece esses prazos aqui. A gente vai ver o prazo de prescrição da lei penal
e aplica esse mesmo prazo. Que prazo, Thales? Você não precisa saber. Esse prazo não é da sua conta. Esse prazo é o prazo que está lá na lei penal. Você tem que saber a regra exatamente como está aqui, ok? Ok. E a última regrinha importante é que haverá a interrupção desse prazo quando for feita a instauração do PAD ou da sindicância. Então, quando for instaurado o PAD ou a sindicância, nós teremos a interrupção desse prazo até ser proferida a decisão final. Aí tem a interrupção do prazo até a decisão final. Beleza? Beleza. Copia tudo aí, ou bate o print, que é uma parte também bastante importante para sua provinha, tá? É uma parte que você vai ver bastante aí na sua prova, e às vezes a banca gosta de fazer algumas pegadinhas com aquele prazo de cancelamento do registro. Reparou que são prazos parecidos? Aham. São prazos parecidos. Então veja bem, não confunda cancelamento do registro com prazo prescricional, beleza? Cancelamento do registro é o prazo que a administração pública cancela o registro da infração no assentamento funcional do servidor. Qual que é o prazo? 3 anos advertência, 5 anos suspensão se não cometer nova infração no período. A prescrição, que é o que está aqui, é o prazo que a administração pública tem para promover o PAD. Advertência, 180 dias. Suspensão, 2 anos. E as que encerram o vínculo funcional, demissão, cassação, destituição, 5 aninhos. Outro ponto, não é de quando ele pratica a infração, é de quando ela se torna conhecida, é de quando a administração pública tem ciência do cometimento. Cuidado que às vezes chega em prova e você fala, cara, eu lembro que tinha um prazo lá, assim, tal. Então, o examinador trabalha muito com isso. Ele sabe que chega na prova, vai ter um prazo ali que você se recordou dele e tal, mas às vezes não é esse prazo não, cara. Ele misturou prazo de cancelamento do registro com prazo prescricional. Então, papira um, papira o outro, dá aquela revisada bacana ali, legal mesmo, na véspera da prova, e é só sucesso. Então, segue estudando firme essa parte aí, bate o print lá, ó, rapidão. Se perdeu algum desses pontos, tá? Bate o print rapidão aí. Isso aqui é algo extremamente cobrado. É algo que você vai encontrar bastante em concurso público, e fazendo a orientação aí que o tio conversou contigo, vai ser só sucesso. Beleza? Beleza, né, cara? Bem de boa, nenhum segredo, bundinha na cadeira, segue firme e forte no estudo, que vai ser só sucesso. Fechou? Mas não acabou não. Essa aqui é a parte que fala do regime disciplinar, que foi tudo que a gente bateu aqui. Responsabilidade do servidor, deveres, proibições, penalidades, prescrição, tal. Tem ainda a parte do PAD, que é uma parte também tem uma certa extensão, mas é vista de maneira separada do que tem aqui, beleza? Então falou de regime disciplinar de servidor, são esses pontos aqui. Tem um certo linkzinho com o PAD, mas o PAD, as suas especificidades, aí é o subtópico próprio, beleza? Vamos continuar então na próxima aula, um grande abraço, bunda na cadeira, muito estudo, que uma hora tudo vai dar certo, valeu? Até mais, até a próxima aula.